Olha só, fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e não pararam de mandar mensagens sobre simulados. Fala, Matheus, 78 pontos e mais uma redação garante. Estou estudando há 3 meses, tirando notas altas no simulado de 80 até 102. Será que dá para passar? Dei 62 pontos no simulado, desempenho ruim nos simulados, 75 pontos no Caveira ou no Missão, mas não saiu disso. Estou estagnado nos 60 pontos, 70 pontos. Galera, nós vamos comentar hoje sobre isso. Você que está na casa dos 70, dos 80 pontos aí no simulados. Será que você tem chance de ser aprovado no concurso da PRF, no concurso da PF? Enfim, cara, nós vamos comentar sobre isso porque a galera tem feito muito essas perguntas lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas, tá? Olha o cafezinho quentinho, tá? Se você não me segue lá no Instagram, galera, inclusive, segue lá que eu tenho feito essas caixinhas de perguntas, eu compartilho um pouquinho mais da minha vida pessoal, lá da minha rotina, enfim, que vai ajudar vocês também ali com muitas dicas e motivação. Me segue no Instagram, @Matheus Santos, beleza, galera? Então, vamos responder sobre isso, falar um pouquinho sobre análise desses simulados, se realmente importa essa pontuação, qual é a minha opinião sobre isso, sobre esses projetos de simulados. E enquanto você deixa o seu like, se inscreve no canal que nós estamos aí com o projeto rumo aos 100 mil inscritos, então me ajude a chegar nessa marca, nós continuarmos esse trabalho aqui no canal Projeto Eu Gonçalo, beleza, galera? Então roda a vinheta enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, ó. Fala galera, Matheus Santos aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, sem enrolação, vamos falar sobre simulados, tá? Nós sabemos que nos concursos policiais hoje uma grande métrica ali, um grande direcionador ali para a galera que está estudando são os simulados. Eu particularmente acho muito importante você fazer simulados. Também recebo às vezes perguntas de pessoas falando assim, Matheus, eu não faço simulados, eu só faço as questões lá no que concurso e tal. Eu acho interessante, pessoal, você fazer simulado. Ainda que alguns tenham questões repetidas e tal, eu acho interessante para direcionar a tua forma de estudar na outra semana, o que você precisa revisar, o que você precisa melhorar, como é que está a tua estratégia ali de disciplinas, qual disciplina você começar, quantas questões deixar em branco, enfim. Eu acho muito importante para que você não tenha uma primeira experiência necessariamente sendo o dia da tua prova. Eu sou daquele cara que gosta de treinar ali os domingos fazendo simulados, para que você possa ter condições de chegar no dia da prova e já estar muito bisurado, tá? O problema é o seguinte, tem muita gente que está na casa dos 70 pontos e às vezes fica desesperado aí, Matheus, eu não consigo sair dessa casa dos 70 pontos, 80 pontos, já fiz vários vídeos aqui no canal do YouTube falando sobre isso, mas olha só, eu tenho uma reflexão para você, galera. O simulado ele tem que ter o fator qualitativo e não quantitativo. Como assim, Matheus? Eu me importo mais em que o aluno faça o simulado para que ele possa ver que esses 50 pontos, por exemplo, que ele está perdendo, de repente é de um assunto que ele está tendo muita dificuldade para melhorar, em vez de simplesmente ele se enganar achando que está tirando 90, 92, 95 pontos, e às vezes são questões já repetidas ou até questões inéditas, só que não estão dentro do padrão da banca examinadora. Ou seja, se você está tirando 70 pontos, cara, você tem que trabalhar para que nesses 50 pontos que você está perdendo, identifique se são questões, se são assuntos que você já estudou e está errando ainda, porque significa que tua revisão não está tão legal, ou que teu estudo teórico lá atrás não foi tão bom. E isso acende um alerta para você, e isso é bom antes da prova, para que você tome esse assunto novamente e estude com mais qualidade, tá? O problema que eu vejo é quando aquele cara está estagnado, por exemplo, nos 90 pontos, e ele não consegue sair dali, e os outros 30 pontos que ele está perdendo são assuntos, por exemplo, que ele já estudou e ainda assim está ruim, cara. Ou seja, nesse momento, eu acredito que mais vale o cara, por exemplo, tá tirando 70, 80 pontos ali estagnado, e esses outros 40 pontos que ele está perdendo são assuntos, às vezes, que ele ainda não estudou, ou que ele estudou e foi meio ruim mesmo o estudo, ele precisa voltar para melhorar. E outra coisa também, existe o fator que nos simulados, como eu falei, tem questões inéditas, questões adaptadas, pelo menos nos nossos simulados a gente faz assim, questões da banca examinadora, a gente procura colocar algumas questões inéditas ali de trânsito, né, dentro do perfil do que a banca Sebraspa ali gosta de cobrar e como ela gosta de cobrar, e questões adaptadas, tá bom? Só que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer simulados de cursinho ou até mesmo dos projetos para analisar se aquelas questões não estão fugindo um pouco do padrão do que a banca examinadora faz. Por quê? Ali não se torna parâmetro para você. Às vezes uma pegadinha muito mal feita ali ou aquela pegadinha que, pô, você sabe que o CESP não cobraria daquela forma. Nesse quesito, eu não me importaria de forma nenhuma em estar tirando 70, 75 pontos, porque a tendência também, galera, é que você tire daí para cima na sua prova. Como assim? Eu cito um grande exemplo aqui, pessoal, que é o meu Canga aqui no estado do Amazonas, tá? Esse meu parceiro, ele falou para mim que nunca fez mais 75 pontos em nenhum dos simulados, tanto do projeto Missão, do projeto Caveira, tá? Ou de cursinhos também, ele não tirava mais 75 pontos. Porém, galera, essa pontuação que ele perdia ali, normalmente ele via que era uma bizonhice que ele tinha, ou era alguns erros mesmo que ele precisava estudar, treinar um pouquinho mais, revisar um pouquinho mais, e na semana seguinte ele buscava melhorar. Eu também fazia isso. Eu tirei 50 e poucos pontos, depois 60, eu fui aumentando gradativamente meus pontos no simulado. E eu observava que normalmente o que eu errava
Era porque faltava eu revisar mais o meu conteúdo, faltava, às vezes era um assunto mesmo que eu não gostava, sinceramente, eu falar, pô, não vou conseguir estudar isso com tanta perfeição assim, de vez em quando eu errava mesmo, tá? O problema é você deixar levar pelo pensamento de que, ah, meu Deus, estou 70 pontos, não dá pra mim. Por quê? Como esse colega aconteceu com ele, 75 pontos, nunca passou disso e na prova ele fez 96 pontos, tá? Ele deixou 18 questões em branco, marcou 102, né? Errou 3 e ficou com 96 líquidos. Inclusive já falei aqui no vídeo sobre estratégia de prova e usei ele como exemplo. Vou deixar aí no card para vocês, tá? Ah, Matheus, mas anularam 12 questões e tal. Não, independente dessas 12 questões, nós estamos falando de estratégia de prova. No dia da prova, a tendência é que se você fez tantos simulados, não importa se nesse simulado tu errou tal assunto, melhora esse assunto para não errar mais. No outro simulado, tu vai errar outro assunto. Beleza, melhora nesse assunto agora na próxima semana, mas tu já não pode mais errar nenhum desses outros 2 assuntos anteriores no próximo simulado. Ou seja, perceba o que vale mais, em vez de você se preocupar com pontuação especificamente, é de fato você fechar as brechas do simulado e no dia da prova você ter aquela convicção de que, pô, eu nunca saí da casa dos 75 pontos, eu nunca saí, sei lá, da casa dos 80 pontos, mas eu cheguei aqui e eu estou pronto para que, se cair questões daqueles assuntos que por muitas vezes no simulado eu errei, eu estou preparado porque eu procurei corrigir aquelas falhas. Então, tem muita gente que se baseia simplesmente somente com o fator nota de simulado. Analisa de forma isolada. Isso eu acho problemático, tá bom? Então, por exemplo, se hoje você for bom no simulado, que de repente português, você resolveu aquele texto essa semana e caiu o mesmo texto no simulado, obviamente que você vai bem, cara. Você já decorou o gabarito, enfim, tudo pode acontecer. Agora, se você pega um simulado e foi um texto que você ainda não resolveu, aí tu vai mal em português e, pô, não, meu estudo tá lá, né, em português. Não é assim que funciona, cara. Cada simulado, ele vai te dizer algo, tá? Inclusive, é até normal sofrer essas oscilações. Também foi alguma das perguntas que me fizeram lá sobre se é normal ter oscilação no simulado. Cara, absolutamente normal, justamente por esse fator. O que não é normal é você errar um assunto que você já estudou, que você já errou anteriormente, e aí sim, cara, por isso que não vale a pena de repente você corrigir só o erro, a questão que você errou lá no simulado. De repente vale a pena você corrigir o assunto, porque às vezes foi uma bizonhice mesmo, às vezes você é que tá ruim mesmo naquele assunto, tá bom? Então não analisa somente esse fator quantitativo. Ah, tirei uma nota baixa, eu tô péssimo, não é pra mim. Cara, procura corrigir, procura melhorar, identificar seus erros, trabalhar ali uma correção, um caderno de erros, um Anki, sei lá, o que você puder fazer à sua disposição para melhorar. Inclusive já gravei um vídeo também aqui com dicas de como melhorar a sua nota no simulado, fazendo uma análise ali muito mais específica sobre evolução de simulados. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem também. Outra coisa, só de você ter chegado nessa casa dos 70, 75 pontos já é uma grande vitória. Você tem que pensar assim, tem gente que não consegue sair dos 40, dos 50. Porém, a evolução a partir desse momento, ela é um pouco assim, digamos, mais lenta, tá, gente? Por quê? Agora são os detalhes, né? Agora é estudar de repente um pouquinho mais aquela disciplina que você deixava de mão, aquele RLM, física que você está deixando tudo em branco, de repente tentar estudar um pouquinho ali para acertar 2 a 3 questões a mais, tentar arriscar um pouquinho mais. Os caras, ah, Matheus, eu não saio da casa dos 70 pontos. Eu pergunto a ele, quantas questões tem marcado? Ah, eu só marquei 80 e deixei 40 em branco. Pô, meu filho, aí não dá, né? Você tem que começar também a arriscar um pouquinho mais, né? Tem 40 em branco? Pô, vou tentar deixar 30, vou tentar deixar 20. Não dá pra te querer, ah, Matheus, eu quero tirar 80 pontos, mas tu tá marcando quanto? 80. Como tu vai conseguir, infeliz indivíduo? Pensa bem, tem gente também que, pelo amor de Deus, né? Vou te contar. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Um dia desse, o cara falou isso pra mim, Matheus, eu não saio da casa dos 75 pontos. Aí eu perguntei dele, filho, quantas questões você tem marcado no simulado? Ah, eu só tenho marcado 80, eu tenho deixado 40 em branco. Então, cara, pô, tu tá acertando aí, né, que tu tá marcando mais de, sei lá, 90%, sei lá qual é o cálculo aí que a gente faz, tá? Mas enfim, o cara tava marcando 80 questões e tava fazendo 72 pontos líquidos, 73 pontos líquidos. Pra mim tá ótimo. O que precisa, então? Ele marcar um pouco mais, pô. Senão ele não vai sair dessa casa mesmo. Então analisa quantas questões você tá deixando em branco. Se for muitas questões, tem que diminuir um pouco também, né, meu filho? Senão tu não vai ver o negócio, né, aumentar. Precisa ser lá um gênio, né, da matemática para entender isso, tá bom? Então às vezes vale um pouco arriscar mais, tá? Você tá talvez deixando muitas questões em branco. Vale você analisar também esse fator. Não, eu vou olhar o simulado como um fator qualitativo. O que eu preciso melhorar? O que eu aprendi com esse simulado, tá bom? Muito mais vale isso do que estar preocupado com a nota especificamente. Meu Deus, eu tenho que tirar 90, 95 para ter a sensação de que eu tô bem. Cuidado, porque no dia da prova acontece muito isso. De os caras que tiravam 70, 75, chegar na prova e tira 80, 85, 90, é daí para cima, filho. Pensa assim. E às vezes o cara que se enganava muito porque tinha gabarito decorado, enfim, tirava a casa dos 90, 95, 100, ó,
Porque no dia da prova você precisa ser conhecedor, ter aprendido o assunto, e não simplesmente ter decorado um monte de gabarito, porque aí você tá lascado. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo para começar a semana aqui com muito conteúdo bacana para vocês. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like se esse vídeo de alguma forma gerou valor para você. Não deixe de compartilhar nos seus grupos de simulados, né, grupos de estudos, para que a galera venha ter consciência de que o simulado ele é um direcionador do que você precisa melhorar. E não necessariamente você deve analisar de forma ali isolada somente nota, porque pode influenciar vários fatores, questões que você já resolveu, enfim, não se iluda com notas de simulado. Faça a sua parte, treine. Eu indico fazer simulados sim, de preferência dos projetos, tá? Projeto Missão, Caveira, Projeto Eu Conquistado, que é o nosso X-Salada aí, toda semana a gente tem feito também. Então, eu indico sim para que você possa treinar sua estratégia de prova, seu tempo, redação, em que momento colocar, enfim, o que você precisa revisar, melhorar, mas que somente a nota por si só não é fator determinante para você. Se você concorda comigo ou discorda, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre isso daí, tá bom? Nós estamos aqui para agregar conteúdo de forma respeitosa, então pode comentar aí que eu vou ter prazer de ler os seus comentários. E não deixa de me seguir lá no Instagram, @bymatheussantos, todos os dias com muitas dicas e motivação, e bora vencer!